Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namasami. Então, hoje estava numa palestra do Lampoplian. Lampoplian e Lampolian são duas pessoas diferentes, né? Lampoplian, ele é um monge da Mayuta. Se eu não me engano, ele é discípulo de Lompo Wen. Ele morreu com 80 e poucos anos, quase 90, se eu não me engano. É bastante bacana. Um cara bem interessante. Já fui prestar reverência para ele algumas vezes antes dele falecer. Ah, então ele estava falando sobre os tipos de personalidade, né? E que tipo de objeto de meditação é compatível com aquela personalidade, né? Então isso é uma coisa bem desde antes, né? Está no Visuddhimagga, né? Sobre os tipos de personalidade que as pessoas têm, que tipo de objeto de meditação, né? O estilo de meditação é mais apropriado para qual personalidade, né? Então tem sempre esse ensinamento, né? Das pessoas têm que identificar, né? Qual é o tipo qual é a tendência mais predominante na sua mente, né? Para você poder adaptar a sua prática àquilo, né? Inclusive, é uma coisa antigamente, né? Antigamente era muito comum, né? As pessoas iam até os mestres, né? E pediam que eles dissessem, né? Qual é o objeto de meditação mais apropriado, né? Como o Buda fazia, né? Se você olhar nos sutras antigos, né? O Buda muitas vezes é visto fazendo isso, né? Especificando, você use esse objeto de meditação, né? Sendo que a ideia é esses mestres têm a capacidade de olhar a sua mente, né? E ver que tipo de característica ela tem, né? E dizer qual é o objeto de meditação mais compatível, né, com a sua mente, né? Então tem muitas histórias assim no Sutras, né? Geralmente é o Buda, né? As pessoas vão até ele e pedem, né, que ele, né, dê uma dica, né, ou dê algum ensinamento curto, né, e ele aponta as pessoas para pratique dessa maneira, use esse objeto de meditação, etc. Então sempre foi muito comum também isso, né? As pessoas iam até os mestres e pediam que eles dessem, né, o objeto de meditação para que eles praticassem, né? Mas como o Paplian falou na palestra ontem, né, e geralmente as pessoas não ouvem essa parte, né, elas simplesmente ignoram essa parte e querem ir direto para a próxima parte, né. Tudo isso só funciona, né, se Sati estiver presente, né. A pessoa tem que ter a mente estável, né, tem que ter capacidade de manter a mente no momento presente, focada no objeto de meditação. Então, você escolher o objeto de meditação apropriado só funciona se tiver uma boa fundação de sati, né? A pessoa tem que ter a mente estável, tem que conseguir manter a mente focada, a mente fica pulando de um lado para o outro, a mente fica caindo no sono, não serve, né? Não tem nenhum objeto de meditação que resolva isso. Então, se a pessoa tem a mente bem estabelecida em sati, né, consegue manter a mente focada no momento presente, tranquila, serena, estável, né? E ainda assim a mente dela não alcança samadhi, né? O que é raro acontecer, eu acho. Supondo que a pessoa estiver usando a respiração, por exemplo. Mas acontece, né? Mas supondo, né, que você chegou nesse ponto da prática, né? E você vê que a sua mente ainda assim não se concentra, não entra em samadhi, né? Então, pode ser uma questão, né, de escolher um objeto de meditação mais apropriado, mais compatível, mais assim que compatível, apropriado, né, com a sua característica da sua mente.
Então, como o Lompopiak diz, né, se a pessoa não tem, né, se a pessoa não tem um certo nível mental, não tem objeto de meditação que resolva. Nenhum objeto de meditação dá certo. Se a pessoa não tem um bom nível de saúde mental, né, de harmonia mental, de bem-estar mental, nenhum objeto dá certo. Pode meditar o que você quiser, não vai dar certo. Não vai conseguir obter o resultado esperado. Então, e já se a pessoa tiver uma mente muito saudável mesmo, né, também praticamente qualquer objeto dá certo. Não tem nenhum que realmente. Pode ter alguns que são mais fáceis, né? Ou mais difíceis para a sua mente. Mas não tem nenhum assim, falar, com esse objeto de meditação você não vai conseguir alcançar essa samadhi. Se for um daqueles listados, né, nos textos antigos, que são apropriados, né, para desenvolvimento de samadhi, né, se a sua mente é saudável, você usar qualquer um deles, você pode ter mais ou menos dificuldade, mas eventualmente você consegue, porque não tem nenhum real obstáculo, né? É só uma questão do que é que você tem facilidade em fazer, né? Mas o reverso também é verdade, né? Se você não tem esse nível, essa boa fundação, essa boa base, né, de saúde mental, harmonia mental, a destreza com a sua própria mente, né? Então, também não tem objeto de meditação que resolva. Mas supondo, né? Como ontem não deu certo a transmissão, né? Estava sem energia elétrica aqui. Então, repetir um pouco as coisas que ele disse, né? Supondo, né, que a pessoa tenha, né, essa fundação, consiga estabelecer a mente no momento presente, abandonar preocupações com relação ao passado, abandonar preocupações com relação ao futuro, não deixar a mente ser obstruída, né, por desejo sensual, por raiva, por sonolência, por agitação mental, por dúvida, etc. E aí, a, e aí, né, ainda assim a pessoa sente que a mente não está se concentrando, né? Ela fica só naquele nível, aí você estabelece e não entra em samadhi, né? Então aí você pode escolher diferentes objetos de meditação, né? Então, geralmente, né, para uma pessoa, então, ele mencionou 6 tipos, né, de mentalidade. Inclusive alguns que eu não fiquei na dúvida de alguns que ele disse, né, se está correto ou não, se ele, agora vamos tentar lembrar. Então ele falou Ragacharik, né, que é a pessoa que tem a tendência a prazeres sensuais, né, tem apego a coisas belas, tem apego a coisas prazerosas, ela tem apego ao prazer, o desejo por prazer, o desejo por beleza, por conforto, né, por coisas saborosas, tudo que é agradável, né? Que as pessoas imaginam que todo mundo é assim, né? Mas todo mundo tem um pouco disso, né? Mas nem todo mundo é assim. Todo mundo tem essa característica, mas algumas pessoas têm essa característica como predominante, né? Então a mente dela é agitada, constantemente agitada por desejo, por sabores agradáveis, sons agradáveis, imagens agradáveis, sensações agradáveis, né? Sensações mentais agradáveis também, né? Então essa pessoa chamada Raga, Charika, Raga, em Thai eles falam assim, não sei como é que fala em Thai, Jarika talvez, né? Raga, Jarika talvez, não sei se é essa a pronúncia correta. Raga, Charika, a pessoa tem essa característica principal como desejo, né? Desejo por coisas agradáveis, né? Beleza, sabores, sons, né? Sensações, emoções, etc. Tem desejo por elogios. Então, em geral, para essa pessoa, o objeto de meditação mais apropriado para ela seja alguma coisa relacionada ao lado desagradável dessas experiências. Então, ela contempla o lado desagradável, o lado não belo. Se ela tem apego à beleza física, então ela contempla aquele objeto como não belo. Ele foca a atenção nos aspectos repugnantes, né? Por exemplo, se é o próprio corpo físico dela, né, ou o corpo, se ela tem desejo por um corpo exterior a si, ou o seu próprio corpo, né, apego ao seu próprio corpo. Então ela fica sempre lembrando as características agradáveis, o tom da pele, o meu cabelo, assim, meu penteado e tal. Ela sempre foca nas partes agradáveis e ignora as partes desagradáveis, que é o truque da mente, né, para conseguir gerar desejo.
Então você faz um esforço, né, para olhar para o lado desagradável, olhar para o lado feio, olhar para, né, a, como é que chama o negócio? Aquele negócio no olho, como é que eu esqueci? A remela do olho, né? Você olha a remela do olho, olha o catota do nariz, né? Olha o dente sujo, né? Olha o cheiro ruim do corpo, né? Quando você acabou de tomar banho, dá 2 horas, já está fedendo de novo, né? As partes íntimas fedem constantemente. Os pés são fedidos, as unhas são sujas, são feias, né? Se isso não é o suficiente, o interior do corpo é repulsivo, né? A carne, a pele, os ossos, os órgãos internos, tudo cheio de sangue, de pus, toda aquela, né? Tem todo um monte de coisas desagradáveis escondidas por baixo da pele, né? Mas mesmo na superfície da pele, né? Se você olhar com atenção, tem muita coisa desagradável, né? Então você pode ler. Mesmo que a sua pele seja desagradável hoje, você consegue pensar, mas no futuro minha pele vai ficar feia. No futuro minha pele vai ficar flácida, vai ficar manchada, vai ficar com doenças, com, né? Com todo tipo de coisas desagradáveis, pus, feridas, né? Na pele, etc. Então você pode usar a sua mente, né, para tentar olhar o lado desagradável, né? Seja lá o que for, né, que a qual você tem apego, né? Você olha para o lado desagradável, né, com o objetivo de pacificar o desejo por aquilo. Então, a pessoa que tem a mente agitada por esse tipo de desejo, né, então a mente dela se pacifica quando você consegue equilibrar a mente. Então, você faz esse tipo de reflexão, usa esse tipo de objeto, né, como foco para a sua atenção, porque aquilo apazigua o desejo na mente, e a mente, então, fica estável e consegue se concentrar. Então, você não necessariamente, nem sempre quer dizer que você vai refletir assim ativamente, né? E pensar a respeito da mente, da velhice, da doença, né? Da pele, etc. Também pode ser isso, né? Mas às vezes não, né? Às vezes você simplesmente pega um aspecto do corpo, por exemplo, pega os ossos, o esqueleto, né? Você pega a sua própria caveira, assim, imagina seu rosto, né? Você tira a pele, tem a caveira embaixo, você usa aquela caveira como objeto de meditação, né? Como foco naquela imagem, né? Na sua imaginação. Então, aquilo tanto é uma imagem estável o suficiente, né, para você usar como foco de meditação, como ela automaticamente apazigua o desejo, né, a agitação mental que você tem com relação ao seu próprio corpo. Se você tem essa característica. É só um exemplo, né, só para mais ou menos explicando o mecanismo por trás, né, exatamente como cada pessoa vai aplicar isso depende de cada um. Mas, de novo, né, isso não é para vocês fazerem isso. Isso é para quem já tem sati bem estabelecida e firme, já está bastante hábil em lidar com a mente, né? A maioria de nós aqui já não consegue nem manter a respiração em foco, né? Então, é coisa para quem já passou dessa etapa. Então, é coisa só assim, só explicando isso para as pessoas entenderem, mas eu não acho que a maioria das pessoas que está ouvindo isso não deveria estar se preocupando com esse assunto. Porque não consegue nem ainda, né, manter a mente focada na respiração, né? Então, não é muito relevante esse assunto ainda. Mas para entender, né, a dinâmica, né, de como a meditação nos estágios mais avançados funciona. Então tem esse exemplo, né, a pessoa que tem raga, né, desejo como característica principal. A pessoa que tem raiva ou aversão ou irritação como característica principal, né, que é a dosa jarik intai, quer dizer, em tailandês. Pessoa que tem dosa, né, que tem a raiva ou a aversão, né? A coisa que mais agita a mente daquela pessoa é a aversão. Significa o quê? A pessoa está sempre irritada. Qualquer som, a mente dela agarra aquilo e sente raiva, né? Sente aversão, tá sempre, cria um hábito na mente de estar irritado. Então, aquilo que a pessoa está sempre irritada, sempre reclamando, sempre resmungando. Sempre que ela chega no local, a primeira coisa que ela repara é tudo que está errado. Ela não repara as coisas belas. O que chama a atenção dela é tudo que é irritante, tudo que é aversivo. Então ela chega aqui, ela repara em tudo que está errado. As coisas que estão certas não chamam a atenção dela. Não cativa a atenção dela. A única coisa que cativa a atenção dela são as coisas que são propícias para sentir aversão. Então muita gente é assim. Muita gente é assim. É o tipo de pessoa que sem ter meditação e só repara na dor nas costas, barulho irritante, isso aqui, esse passarinho fazendo barulho, tá frio, tá calor, mosquito, né? Ela só foca no que tá errado, né? No que tá na respiração, a atenção dela não é atraída pela respiração.
só é atraída pelas coisas que estão erradas, né? As coisas que estão irritando, as coisas que estão distraindo, as coisas que estão incomodando. Só isso chama a atenção dela. Então, se a pessoa tem a doça jarik, para esse tipo de pessoa, né, o objeto, supondo que a pessoa conseguiu estabelecer a mente em satya, tem um mínimo suficiente, né, de saúde mental, né, de bem-estar, de harmonia, destreza, né, da sua mente, né, e ainda assim ela não consegue, viu que a mente não se pacifica, então ela pode usar metta, né, como objeto de meditação. E a bem-querer, né, usar a sensação de bem-querer, né, tentar enviar, olhar para aquilo, para a experiência dela com atitude de bem-querer, de amizade, né, de perdoar, de amizade, não, uma sensação assim calorosa, né, de amizade, bem-querer, amor, compaixão, etc. Então, em vez de olhar com raiva, ouvir o barulho do passarinho e sentir raiva, se o barulho do passarinho faz um esforço, né, tudo bem, deixa o passarinho é uma coisa agradável, o passarinho tá fazendo o canto dele, é um canto belo, né? Tenta olhar aquilo do lado positivo, né? Tentar uma atitude mais positiva, mais amigável, mais compassiva, mais amorosa, né? Com relação a tudo, não tanto os objetos materiais, objetos das pessoas, outros seres, as suas sensações, né? Qualquer coisa que surja no seu campo de experiência, né? Você tenta aplicar uma mente de amizade e de bem-querer para com aquilo. Então, para uma pessoa que tem esse tipo de inclinação mental, essa é a forma mais fácil, né, de pacificar a mente, de desenvolver samadhi. O que mais que ele falou? Moha Jalik, né, que é a pessoa que tem a tendência à delusão. Aqui que eu fiquei em dúvida, que eu conheci esses três, né? Raga, Dosa, Moha. Aí ele falou em mais três, né? Para mim, parece que esses... Ainda não, lá no final. Então ele falou em mais três, né? Mas tanto quanto eu entendo, né, esses outros três é meio como uma bifurcação, pegar esse morra, né, e subdividir ele em três, né. Então, mas se morra seria a pessoa tem a mente confusa, né, tem a mente confusa. A pessoa tem a mente confusa ou com dúvidas, né, ela não consegue se decidir. A pessoa que tem, eu acho que tem um aspecto assim de ansiedade, né? A pessoa que tem a mente muito agitada, assim, ela não consegue tomar uma decisão. Que é um mal muito comum, né, que ele mencionou ontem, de pessoas que têm a característica gosta de estudar muito, né? Quando a pessoa gosta de estudar muito, quer estudar todas as tradições budistas, gosta de estudar a tradição hinduísta, gosta de estudar a tradição cristã, tradição muçulmana, e budismo zen, budismo tibetano, budismo Shingon, budismo Tendai, budismo, sei lá o que as pessoas estudam. Então, junto com isso, vem um problema, né? E agora, o que eu pratico? Né? Todo mundo explica diferente. Né? Cada mestre explica de uma maneira diferente, mesmo na mesma tradição, né? A Ajahn Chah explica de um jeito, a Ajahn Mahabodhi explica de outro, João Paulo Sumedho explica de um jeito, né? A Ajahn Anand explica de outro. E aí? Aí a pessoa fica agitada, não consegue decidir, né, qual é a prática correta, como eu devo praticar, como eu não devo praticar. Então a pessoa não tem a mente agitada por dúvidas. Então, o que eu me lembro que ele falou ontem é que se a pessoa tem assim, então ela deve simplesmente fazer um esforço, né, para escolher um modo de prática, né? Faz um esforço para escolher um modo de prática, qualquer um que seja, né? Escolhe um. Se você realmente não consegue escolher, joga uma moeda. Joga uma moeda, faz um sorteio, bota todos num chapéu assim, né? Bota o papelzinho no chapéu e tira um. Pronto, eu vou meditar esse aqui. Eu vou seguir esse modo de prática. Aí você faz um esforço, né? De pelo menos 6 meses, pelo menos, praticando única e exclusivamente aquele estilo de prática, né? Mas você tem que praticar, né? Não adianta você fazer uma vez por semana que não dá em nada, né? Durante os próximos 6 meses eu vou consistentemente tentar essa prática todo dia, né? Mais de uma vez ao dia, né? Você realmente investe seu tempo e esforço, né? Em desenvolver aquele estilo de prática. Aí você vê qual é o resultado. Depois de 6 meses, você não está achando que está dando resultado, né?
Então você troca, pega um outro, né? Pega o chapéu de um, joga fora o chapéu, né? Depois sorteou um, pega o chapéu de volta, sorteia mais um. Bom, eu vou tentar agora usar na Panasati, né? Aí você fica 6 meses praticando na Panasati, né? E ver se isso traz resultados ou não. Então seria o antídoto, né, para uma pessoa que tem a mente agitada dessa maneira, seria fazer isso, né? Ah, tem pessoas que têm a problema, não é tanto, é um pouco parecido, mas bom, antes de chegar nesse terceiro, vamos chegar no segundo. O segundo é parecido com o primeiro, mas um pouquinho diferente. A pessoa não é questão de ter muitas dúvidas, mas também pode ter um pouco dessa característica, né? Mas é a pessoa também estudou muito, leu muito, sabe muito e não consegue desligar aquele falatório de esperteza, né? É um excesso de esperteza. A pessoa é tão esperta que ela fica burra, né? Ela não consegue mais parar de ser esperta. Ela estudou, leu tudo, memorizou os textos, entendeu tudo que foi explicado. O adiantal falou isso, o sensei não sei das quantas, o lama X, o lama Y, sabe tudo, né? Aí quando ela senta em meditação, ela não consegue desligar aquele falatório, né? Aquela esperteza toda, não desliga. Então a pessoa que é a mente agitada, né? Por pensamentos. O que ele falou ontem sobre isso, pensamentos? Lembro. Que eu sei, que eu me lembro, né, de ter estudado com relação a, quando é assim, o mais recomendado é Anapanasati. Anapanasati é o mais recomendado para a pessoa pacificar os pensamentos. Que nem, né, como a pessoa relaxa, né? Você tem que tirar a energia da mente. E a gente reduz a energia da mente, relaxa, vai relaxando, 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 até a mente diminuir de ritmo, até ela fazer silêncio. Você tira a energia da mente. Se você tirar a energia demais, ela cai no sono. Mas tem que ir removendo aos pouquinhos até a mente fazer silêncio. Aí você tenta manter aquele nível. Tenta evitar voltar, né, àquele estado contraído de ansiedade em pensar, né, em proliferar, etc. Proliferar mentalmente, etc. Tem a ver com relaxar, largar, né? Aí geralmente como é que chama isso? Uma tendência, como é que fala isso em português? Subjetiva, uma tendência subjetiva de ansiedade, de medo, né? Tem medo, tem uma ansiedade em fazer algo, ela tem medo de não fazer, de ficar quieto, ela tem medo do silêncio. Talvez seja um sentimento de culpa, né? O sentimento de preocupação, ou ela tem muito desejo de acertar, então ela não consegue relaxar e deixar as coisas rolarem. Até, não, eu tenho que fazer isso dar certo, né? Pode ser várias coisas que está por trás daquilo. Eu lembro quando a primeira vez, né, quando ainda era leigo, né, praticando meditação, a primeira vez que eu consegui fazer um pouquinho de silêncio que fosse, né? Só um pouquinho, para mim, que quietou por 2 segundos, 3 segundos. Né? Inicialmente, aquele silêncio é uma sensação de alívio. Que alívio, né? Mas silêncio. Mas aí logo em seguida vem essa ansiedade. Eu preciso pensar, eu preciso pensar. Se eu não pensar, eu vou ser burro, alguma coisa assim. Né? Um medo de ficar em silêncio, de aquele silêncio fosse algo assim, um sentimento de culpa, sabe? Eu não posso ficar quieto, eu preciso pensar, eu preciso ser inteligente. Eu não posso ficar quieto, é como se o silêncio fosse associado à burrice. Então, medo de fazer silêncio, né? Ansiedade em ser inteligente, ansiedade em ser esperto, né? Então, você não permite que a mente faça silêncio. Eu imagino que muita gente tenha isso também. Então, então, não foi isso que ele falou ontem, né? Mas que eu lembro de ter estudado é isso. Né? Anapanasati é o recomendado para pessoas que têm esse pensamento frenético, né? A dificuldade, né? Porque nem é assim a questão da pessoa estar em dúvidas, ou a pessoa. E aí tem um terceiro caso, que é as pessoas que têm ideias erradas, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Não é nem a pessoa está em dúvida ou a pessoa tem ideias erradas. A pessoa estudou, está certo, ela estudou, ela entendeu perfeitamente, ela leu o Estudo de Magda, memorizou tudo, está correto. Isso também está bom, o que ela memorizou está certo. Mas ainda assim ela não consegue largar aquilo que ela estudou, mesmo que aquilo que ela estudou está correto. Ela não consegue largar. Ela não consegue largar, ela não consegue parar. Então,
Isso é um obstáculo. Mesmo estando correto o que ela aprendeu, ela não consegue largar aquilo, então ela não consegue classificar a mente. Então, esse é um tipo de pessoa. É um terceiro tipo de pessoa, né, que é a pessoa deludida. Pessoa deludida, né, de novo, eu estou quebrando esse Morra de Alik, né? Na minha opinião, esses três se encaixam nesse mesmo ponto, né? A pessoa são três manifestações do mesmo problema, né? A pessoa ou ela tem a mente confusa por dúvidas, ou a mente agitada por pensamentos e não consegue largar aquilo. Aí tem um terceiro caso também, que a pessoa a mente tende a ideias erradas. A pessoa tende à delusão. Ela tende a não consegue manter assim, a mente dentro do escopo do Dharma que o Buda ensinou. O caso anterior que a gente falou agora, a pessoa consegue manter. Ela pensa no Dharma, ela pensa nos sutras, ela pensa nos ensinamentos dos mestres, ela não está com ensinamentos equivocados ou opiniões equivocadas com relação ao ensinamento. O método que ela aprendeu não está errado, ela memorizou corretamente o método, mas ela não consegue largar aquele pensamento discursivo dela. Mas também tem um caso das pessoas que a mente tende ao errado. A mente começa bem, sempre sai para a esquerda, sempre sai para a direita. Tende à delusão, tende a mithyaditi, né? Visão incorreta. Ela começa a especular de maneira aleatória, começa a especular e chega a conclusões equivocadas. Né? Ela geralmente tem muito ego envolvido nisso, vaidade, ego. Né? A maior causa para isso é ego e vaidade. Né? As pessoas têm a tendência à delusão mental, à ilusão. Elas pensam uma teoria e acreditam na teoria que elas pensaram. Né? Ela simplesmente não ocorre para elas que talvez as minhas ideias estejam erradas. Então ela tem uma sensação qualquer e, isso aqui é o Gianni, pronto, é o Gianni. Ela decidiu que é o Gianni e ninguém mais remove aquela ideia da cabeça dela. Então as pessoas têm essa tendência à delusão. Para esse tipo de pessoa, né, que ela pensa sozinha e decide sozinha, inventa sozinha, e geralmente vai sempre para o lado errado, né? Esse tipo de pessoa, né, ela deveria morar junto ao mestre. Ela tem que ter um professor. Porque senão ela se perde. A pessoa não consegue manter o foco. Ela não consegue. E sinceramente falando, mesmo com o professor, se a pessoa tem esse tipo de característica, muito, muito raro que ela vai ter a humildade de ouvir um professor. Mas às vezes acontece, né? Às vezes ela tem essa característica, mas ela tem respeito por algum mestre, né? Então, então ela tem que estar sempre corrigindo. Ela começa a sair para a esquerda, volta para a direita. Ela sai, ela está sempre corrigindo. Tem que estar sempre conversando com o mestre, né? E tentando manter o foco, né? Manter o rumo, né? Então, isso também existe. Aí, uh, agora ele também falou um pouco, né, sobre as pessoas que têm, por exemplo, problema de sonolência, né? Eu achei interessante como ele falou, né? Eu nunca tinha visto ninguém falar dessa forma especificamente, né? Ele falou para você investigar, né? A mente da seguinte maneira, que seguindo aquilo que o Buda fala nos sutras, né? Então você sente meditação e a sua mente cai no sono. Mas ela cai no sono só quando você sente a meditação. Né? Se ela tá com sono mesmo quando não está em meditação, então você está cansado mesmo. Mas supondo que assim que você senta, a mente cai no sono. Então ele você vai lá e lava o rosto, né? Joga água e tenta sentar de novo. Não dá certo, né? Então você tenta esticar, fazer, né? Massagear o corpo, fazer exercício assim, alongar, né? Esticar o corpo, ficar de pé, fazer um pouco de alongamento. Massagear as pernas, massagear o corpo, né? Uma coisa, acho que é tentar energizar um pouco o corpo mais, né? Esfregar. Na Tailândia tem muito esse negócio, né, de calor, né? Esfregar o corpo, fazer calor. Eles usam aquele Tiger Balm, né? Que eles colocam lá para gerar calor, né? Tem, como é que chama aquele produto? Esqueci o nome. Mas uma coisa que gera calor, né, no corpo, né?
Então, você tenta isso. Não deu certo, você procura praticar meditação andando. Não deu certo, você vê que ainda assim a mente está caindo no sono, então você tenta. O que ele falou em seguida? Bom, eu não lembro quem falou, mas geralmente o que é dado de instrução, né? Você senta num local perigoso, um local que gera medo, um local que gera medo, gera uma sensação de medo, né? Ajuda a manter a mente acordada, né? Vai sentar sozinha no mato, num lugar afastado, né? Às vezes não precisa, né? Dentro de casa, né? As pessoas têm medo de ficar dentro de casa, né? As pessoas têm medo de fantasma, né? Vai sentar sozinha no escuro, lá na sala ou no quarto vazio, né? Onde não tem ninguém, né? Vai sentar lá no quintal sozinho, né? Se a pessoa tem medo de fantasma, pode ser útil, né? Ou então vai sentar no mato, né? Sozinha à noite, no escuro. É muito comum também sentar em locais, mas isso eu não recomendo, né? Porque vocês vão morrer se fizerem isso. Mas os monges costumam fazer isso, né? Sentar num local, assim, à beira de um penhasco, né? À beira de um prédio que não tem varanda, assim, né? Se você dormir, você cai e morre, né? Então também é uma coisa que as pessoas às vezes fazem isso. Mas se realmente, também falou, né, sobre comida, né? A você investigar, né? Será que eu estou comendo uma comida que é muito pesada, não é compatível com o meu corpo, comida muito gordurosa, comendo em excesso, né? Por isso que ah, um dos 8 preceitos, né? Quando a pessoa vai fazer um período de retiro, um dos preceitos é não comer após o meio-dia, né? Reduzir, você come só no período da manhã e faz jejum o resto do dia, né? Então você tenta diminuir a quantidade de comida, isso ajuda a diminuir a quantidade de sono que a pessoa sente, né? Então, talvez seja um problema de dieta, né? Ou então é um problema de descanso mesmo, a pessoa está cansada, realmente já trabalhou demais, fez uma viagem longa, está cansada, está doente também, né? Às vezes a pessoa não está bem de saúde, o corpo está cansado mesmo, né? Então não tem jeito, eles têm que dormir, nesse caso tem que dormir mesmo. Mas eu digo, né, por experiência própria, né, do meu próprio, eu também tive muito problema com sonolência no começo. Eu não fiz nada disso, viu? Tudo isso que é recomendado nos sutras, não fiz nada disso. Eu também sentei com o assunto, falei, ok, vou estudar esse assunto. Eu lidei com o assunto aqui mesmo, né? E sentei e falei, vamos lá, vamos ver o que é isso. Porque eu reparei isso, né? Porque quando eu pensava em algo agradável, o sono desaparecia. Quando eu focava na respiração, eu caía no sono. Eu pensava em algo agradável, algo estimulante, o sono desaparecia. Falei, não, isso é sacanagem, isso aqui tem alguma coisa errada aqui, né? Não é questão de comida, não é questão de descanso, né? O problema tá aqui, tá na mente, né? Então, no meu caso, só trabalhando com a mente, trabalhando com o corpo, eu consegui, né? Trabalhando com a respiração, a postura, né? Não, eu consegui lidar com isso, né? Quando eu estava com o Lompopiac, eu também eu fiz esse negócio de sentar à noite na beira de um penhasco, assim, né? Bem alto. Não era um penhasco, que lá não tinha penhasco, né? Lá o que tinha era uma construção, né? Um prédio que estava sendo construído de 3 andares, né? Eu sentava no terceiro andar, na beirada, assim, né? Para que se eu caísse eu ia morrer, né? Não tinha varanda, não tinha nada, assim, não. Negócio aberto. Mas eu fiz isso porque eu estava realmente tentando, né? Varar a noite inteira, né? Meditando, né? Então mas geralmente não era esse o problema é que eu estava cansado mesmo. Então, porque mesmo sentando na beira do prédio, assim, né? A ponto de morrer, ainda assim eu não conseguia, né? E estando com medo, assim, você via a mente em pânico, meu Deus, eu vou morrer. E ainda assim, caía no sono, né? Não, então realmente isso é cansaço, né? Eu preciso descansar, né? Então, aí você levanta e vai descansar, né? Porque também o corpo tem limites, né? Mas é um bom teste, você sabe, mas será que isso é apenas as quilesas ou será que eu realmente estou cansado? Aí você vai sentar na beira do penhasco ali, mesmo com perigo de morte, você ainda está caindo no sono, então, realmente isso não é cansaço, né? Eu preciso descansar. Ele falou sobre isso, né? Então, mas de novo, né? Tudo isso só é
relevante de verdade mesmo, se a pessoa já tem uma fundação com a sua própria mente, né? Então, em geral, eu recomendo às pessoas, olha, pegue a Anapanasati, a respiração, ou no máximo, né? A recitação do mantra, Budho, Budho, conforme você respira, Budho, Budho, etc. Como uma fundação, né? E aprenda, porque você tem que criar uma fundação de não só de conseguir pacificar a mente, né? Mas você precisa criar uma fundação de inteligência em lidar consigo mesmo. Você precisa criar uma fundação de inteligência assim, emocional, né? Como lidar com os problemas, como lidar com a minha mente, como lidar quando algo inesperado ocorre na minha mente. Como lidar quando algum pensamento ruim surge. Como que eu lido com isso? Como que eu lido quando algo bom acontece? Porque você também tem que lidar com isso. Se você não tiver atenção com esse tipo de coisa, né? Se você não tiver atenção quando algo agradável acontece, você também vai se perder. Você tem que estar atento, tanto às coisas boas como às coisas ruins, né? Como lidar quando a mente faz algo inesperado? Como que eu lido com isso? Como que eu lido quando que a mente faz algo assim, que não faz sentido? O que eu faço com isso? Como é que eu relaciono com isso? Então, eu sinceramente, né, quando eu vejo alguém assim, que tem muita facilidade em concentrar a mente logo de cara, eu fico preocupado. Não me agrada, eu não fico contente, não. As pessoas vêm falar para mim, eu sentei e a mente ficou pacífica. Ih, que pena, porque agora essa pessoa não vai ter a maturidade para lidar com aquilo. Uma vez uma pessoa veio contar, elas ensinam meditação nas escolas, para as crianças, né? Ela veio contar para mim, você não sabe que legal, foi tão bacana. Uma aluna, ela sentou e ela sentiu, né, uma energia, ela conseguiu sentir. Ela descreveu assim, coisas, né, como se fosse os estágios iniciais, né, de samadhi. Tá? Ela achou que ia ficar contente em ouvir isso, né, mas o que eu falei para ela, que pena. Tomara que ela não consiga, tomara que ela não consiga progredir com isso. Né? Porque se ela conseguir progredir com isso, ela vai se perder completamente. Ela não vai ter contexto do que ela está experienciando, ela não sabe o que fazer com aquilo. Aquilo pode gerar uma confusão geral na mente dela. Se ela não tiver fundação, né, não tiver um contexto, o que significa isso que eu estou experienciando? Eu sinto meditação, eu vejo uma luz, o que isso significa? O que eu faço com isso? Se a pessoa não tiver contexto dessas coisas, né, isso aquilo pode virar uma bagunça geral. Né? Então, geralmente eu não gosto, eu acho que não é bom. As pessoas não têm fundação, não têm contexto, não têm ponto de referência, não têm estrutura, né, para suster uma prática. Né? Então, eu não recomendo, eu recomendo assim, não, vai praticando na Anapanasati até você ganhar um bom nível, né, de destreza com a sua mente, inteligência emocional, habilidade, perseverança, paciência, flexibilidade, humildade, contentamento, né, disciplina, né? Quando tiver um bom leque, né, leque de ferramentas à sua disposição, aí sim, talvez valesse a pena, né, você tentar um objeto de meditação diferente, né? Mas, caso contrário, eu acho que não é muito recomendável. Né? Ou se você tiver sabe, talvez se você é um monge, vive num monastério, você tem um mestre por perto, então você já tem uma vida bem disciplinada, né? Você tem uma vida bastante disciplinada, tem acesso a um mestre, então você pode, né, experimentar um pouco, né, mais cedo, né? Mas também não vai dar muito resultado, sinceramente falando. Pode ajudar, né? Mas não espere milagres. Né? Não espere milagres. Não tem como não ter essa fundação, né, de saúde mental, de harmonia, de destreza, de boas qualidades mentais. Não tem como você pular essa parte. Quanto mais você tentar pular essa parte, mais devagar vai ser o seu progresso, ou provavelmente não vai haver progresso algum. Quanto mais você quiser pular e ter pressa, mais demora. O atalho é seguir reto. Esse é o atalho. As pessoas são muito espertas, muito preguiçosas, muito vaidosas, muito gananciosas, querem pular etapas, elas ficam para trás. Né? As pessoas que são mais humildes e
têm disciplina, né, e humildade, elas simplesmente seguem reto e chegam primeiro. Então, nem sempre, né? Nem sempre buscar um atalho é a forma mais rápida de chegar. Né? A forma mais rápida, em geral, é que as pessoas imaginam que o Buda já ensinou a maneira direta, né? Ele fala isso, né? Esse é o caminho direto. Esse é o caminho direto. Qualquer coisa que você fizer, você tá pegando o caminho torto. O caminho direto já é o que o Buda ensinou, né? Então, qualquer esforço que você quiser fazer para tentar buscar atalho, você está se atrasando ainda mais. Então, não tem como pular etapa, não tem como acelerar. Você acelera se dedicando, né, de maneira mais plena ao assunto, né. A única forma de acelerar é essa. Não tem que você querer pegar uma prática mais avançada, que assim eu vou direto àquele estágio. Não vai. Você vai ficar andando em círculos, na verdade. Então, então é isso. Uma pergunta, uma questão? O pessoal que está em casa, se quiser fazer pergunta, pode perguntar também. Imagina que eu estou com um som ligado dessa vez. Deve estar ligado. Tem uma pergunta? Esse objeto de meditação ele também pode ser algo externo, dependendo do caminho que a pessoa segue. Você citou, por exemplo, existem, né, vários caminhos, e aí, dentro de cada um desses caminhos, pode ter um propósito, uma unidade de vida, muda. Então, essa entidade, essa figura, ela pode ser o objeto de meditação da pessoa ali para facilitar foco, né? Pode, se a pessoa tem muita inclinação à fé, pode usar. Mas eu de novo, né? Se a pessoa não tem uma fundação de boas qualidades mentais, de sabedoria, de destreza com sua própria mente, é traiçoeiro. Né? Pode ser útil, mas se a pessoa não tem uma boa fundação, é traiçoeiro. Porque a pessoa pode começar, se a mente dela começa a se pacificar, começa a se aproximar de concentração mental, de samadhi, então é muito comum a mente começar a manifestar imagens, começar a manifestar sons, começar a manifestar sensações que ela não experienciou antes. Né? Se ela não tem essas boas fundações mentais, aquilo pode carregar ela para uma ilusão, para uma delusão, um estado de delusão. Né? Ela pode achar que está recebendo uma mensagem divina, que ela recebeu o dom, que ela foi escolhida por Deus, e vai embora. Sabe? Então é traiçoeiro isso. Pode ser útil? Pode. Mas se a pessoa não tem essa fundação que eu mencionei, pode dar muito errado. Pode envaidecer ou confundir a pessoa, né? Ela não tem contexto do que ela está experienciando. Né? Geralmente o que acontece essas imagens, a gente chama nimitas, né? A gente chama nimitas em Pali. Essas nimitas, elas são fabricadas pela própria mente. Então o que isso significa? Significa que você vai ver exatamente o que você queria ver. E é muito sedutor, assim, não, é tipo de coisa que você fala assim, tudo bem, é só, né, qualquer imagem que eu ver, eu vou ignorar, porque a Diana falou que é criada pela mente, então, tá bom, né? Eu tô avisado, né? Não tem perigo. Porque olha, quisera eu fosse tão fácil assim. Quando você vê, é uma coisa que ela tem um apelo à sua emoção, assim, muito forte. É difícil você ver e permanecer equânime. Muito difícil, porque ela é exatamente aquilo que atrai a sua atenção. Então, mesmo que. E você, sabe, quando você está nesse estado da mente, já não tem muito pensamento. Né? Quando a mente começa a manifestar esse tipo de coisa, os pensamentos já reduziram, não sumiram por completo, mas estão bem enfraquecidos, estão bem lentos e suaves.
Então, é difícil descrever isso. Sabe? É uma coisa que mesmo que você sente meditação, o seu cérebro entende. Fala, olha, isso é uma imagem, isso é apenas uma nimita. Certo, mas o seu coração não entende isso. Ele fala, não, isso é real, eu estou vendo tal coisa, eu experienciei tal coisa. É uma coisa muito, é meio difícil de descrever essa experiência. Né? Você entende, ó, isso é uma nimita. Falei, sim, mas o seu coração não entende, ele ainda sente que aquilo é algo real. Por exemplo, eu tenho um exemplo de uma pessoa que tinha muito desse problema, né? Ela sentar em meditação e tinha essas visões, né? Então, mesmo ela conseguindo entender, fala, isso é uma visão, é uma nimita, né? É apenas uma imagem criada, mas a sensação dela não é. A sensação dela é, eu estou vendo o paraíso, eu estou vendo os anjos, eu estou vendo, né? Ela via essas paisagens, assim, né? Ela achava, isso aqui é o paraíso, eu estou experienciando reinos celestiais, né? Então, quando ela saía de meditação, ela conseguia, não, isso é uma imagem criada da mente, né? Isso não, mas a sensação dela não era essa. Né? Até o dia que um dia ela estava sentada em meditação, né? Porque você fica na dúvida, caramba, eu nunca vi, as imagens que são criadas são extremamente convincentes. Né? E são coisas que você nunca viu antes. Eu falo, não pode ser criação da minha mente, porque eu nunca vi isso aqui. Eu nunca vi um prédio igual a esse, eu nunca vi uma pessoa igual a essa, eu nunca vi essa paisagem. Não tem como ser criação da minha mente, deve ser um local real. Assim. Mas aí um dia essa pessoa estava sentada em meditação, né? E aí a mente dela trouxe a imagem da sala de meditação do mosteiro. Né? E na sala de meditação do mosteiro, ela viu o professor dela sentado e 4 mulheres oferecendo flores para ele, né? Umas flores amarelas. Né? Ela fazendo essas oferendas de flores para ele. Então, assim que ele viu essa imagem, falou: opa, agora vamos desvendar isso, né? Porque esse é um local que eu consigo verificar. Né? É a sala de meditação do mosteiro, né? Agora vamos descobrir se essas imagens são verdadeiras ou não. Né? Então ele estava ali sentado e viu essa imagem, né? Assim que ele percebeu, né? Ah, essa é uma imagem de um local real. Eu posso ir lá verificar essa informação, se isso é correto ou não. Então ele viu a imagem do professor, ele olhou com calma, falou: ó, 1, 2, 3 mulheres, flores amarelas, olhou ao redor, não tem mais ninguém, na sala está vazia, só tem essas pessoas. Olhou tudo, ok. Levantou da meditação, foi correndo até a sala de meditação, abriu a porta, não tinha ninguém. Ah, peguei no flagra, a mente mentindo para mim. Porque a sensação é real, assim, é como se tivesse uma realidade virtual. Tá? Aí de pé olhando, ó, tá vendo? Ó, tá aqui a sala, 3 pessoas, flores, Lompó tá aqui, beleza. É extremamente real a sensação. Só depois desse dia que realmente aquilo apaziguou na mente dele, sabe? Ok, isso são criações da mente. Agora o cérebro entendeu isso e o coração também entendeu. Antigamente o cérebro entendia, mas o coração não entendia. Não, ele continua sentindo como se aquilo fosse real, sabe? Então é pegajoso esse assunto, é muito pegajoso, não é tão simples como as pessoas pensam. Tem um professor Lompo Mai, Ajahn Mai, né, que ele também conta a experiência dele, né? Tem até no site de internet, está traduzido em português. É bem divertido ouvir ele contando essa experiência. Né? Mesma coisa, né? O professor dele avisa, olha, isso são nimitas, não se apega a nimitas. Ele falou, ok, não vou pegar limitas. Lompó avisou, né? Não me apegue a limitas. Beleza. Mas na hora de sentar em meditação, não tem essa sabedoria, não está presente. Você continua se apegando àquilo, né? Então é traiçoeiro esse assunto. Então sim, pode ser feito? Pode ser feito. Eu recomendo, eu não proíbo ninguém de fazer isso. Mas eu prefiro ensinar na Panasati. Né? Pratica na Panasati, usa a respiração como objeto de meditação, ignore aprenda a não ser vítima das imagens que a sua mente cria. Aprenda a manter a mente na respiração, livre de imagens, ignorar as imagens, ignorar os sons. Aprenda a fazer isso. Quando você souber ignorar a imagem, ignorar sons que a sua mente cria, aí talvez você possa, sabe, usar uma meditação como essa que você mencionou. Porque mesmo que surja alguma coisa, você vai ter recursos para não se apegar àquilo. Se você não tem essa capacidade de aprender a largar as imagens que surgem, tudo que surge você agarra, pô, isso é real, isso está experiência, não é verdade? Então você está totalmente exposto.
Se a sua mente começar a ir nessa direção, você vai ser arrastado, você não vai ter recursos para. Se você não tem um professor, se você não tem outros amigos de meditação que possam falar para você, ó, meu amigo, você tá saindo do caminho, você tá iludido. Se você não tem professor, você não tem humildade, você não tem amigos, se você não tem a capacidade, né, de não se apegar às criações da mente, você vai cair com certeza. Então é meio traiçoeiro. Pode ser feito, mas é meio traiçoeiro. Eu acho muito interessante a meditação budista Theravada, né? Porque mantém a plena atenção. Né? E a gente está levando a nossa consciência ao momento presente, né? Ao que é, verdadeiramente. E quando eu comecei a fazer a meditação budista, antes, quando eu era criança, eu tinha um problema que tudo que eu pegava caía, sabe? Assim, eu tinha uma tendência desastrada. E eu pensava, caía as coisas, sabe, quebrava. Quando eu comecei a fazer a meditação budista, eu aprendi uma coisa que se chama nota mental, né? Eu achei bem interessante, porque eu comecei a vivenciar esse momento com nota mental. Então, por exemplo, a minha mão, quando você pega uma coisa, está indo, pegando. Então, isso me levava, assim, a presenciar aquele momento. Isso aí me curou bastante, né? Isso que eu tinha. E, ultimamente, eu sempre pensava numa característica que nosso mundo atual tem, que é a bipolaridade. Entende? Então, sim, eu acredito que a maioria da população, eu não tenho apresentado, mas muita gente tem isso, de sentimento de oposto, ou a pessoa fica muito agitada, e eu não tenho aquela fica rindo, eu não tenho tem depressão, sabe, essa oscilação. E, assim, ao meu ver, a meditação budista, nesse processo assim, de Theravada, que é da plena atenção, eu acho que corrige, assim, ajuda bastante, sabe, essas pessoas a não ficar oscilando muito e trazendo mais focado, uma coisa mais presente, momento presente. Eu acho que a meditação budista é bem interessante para depurar os sentimentos atuais. Assim. Pode ajudar bastante, né? A pessoa, de novo, a pessoa conseguir ter distância, se a mente dela fabrica coisas não saudáveis, você tem que conseguir não se deixar carregar por aquilo, sabe? Então, se a mente dela tem esses extremas, essas oscilações extremas, você tem que ser capaz de estar ciente, né? Ó, isso está acontecendo. Então, eu não vou seguir a minha mente. Né? Essas pessoas, em geral, as pessoas não têm isso, né? As pessoas estão, eu sou a mente. Então, tudo que acontece não tem opção. Eu sou essas emoções, eu sou esses pensamentos. Então, qualquer coisa que a mente pense, eu tenho que seguir aquilo. Qualquer vontade que me dá, eu tenho que seguir aquela vontade. As pessoas não conseguem, elas não têm nenhum outro refúgio dentro de si mesmas. Então, isso, sabe, se a sua mente não produz emoções nocivas, se a sua mente não produz pensamentos confusos, não é um problema tão sério, né? Você fica ali habitando os pensamentos e habitando as emoções, não dá muito errado. Agora, se sua mente tem um desequilíbrio qualquer, e ela começa a produzir emoções negativas, emoções fora de contexto, sabe? Você tá feliz na hora de estar triste, tá triste na hora de estar feliz. Emoções aleatórias, emoções extremas, emoções sem sentido, pensamentos confusos, pensamentos de suicídio, pensamentos de matar os outros, pensamentos destrutivos de toda forma, né? E a pessoa não tem um refúgio dentro de si, então ela vai ser agarrada por aquilo, né? Vai ser levada por aquilo. Então, a prática da meditação pode ser útil nesse sentido, aprender a ter um ponto de refúgio. Quando a mente sai do normal, você volta para o ponto de atenção no momento presente, que a gente estava falando, né? A sensação do corpo, a sensação do aqui e agora. Sair do mundo das ilusões, dos pensamentos, das confusão e voltar para o momento presente. Né?
Então, dá à pessoa assim, uma âncora, né? Um refúgio para conseguir não ser carregada, né, pela aquela característica, né, de desequilíbrio da mente dela. Então, pode ser útil, sim. Agora, pode ser traiçoeiro também, né? Como eu falei, geralmente quando a pessoa tem esse tipo de tendência, ela também tem muita tendência à delusão. Então, o que acontece é que muitas pessoas vão praticar meditação e sai por aí ficando iluminado. Delusão é a pessoa que tem ideias fantasiosas. A pessoa tem a tendência à fantasia. A diferença é a ilusão criada por si mesma. É a autoilusão. A pessoa inventa sozinha, né? Ela vive no mundo da fantasia que ela mesma inventou, né? Então, quando a pessoa tem essa tendência, né, em geral, a prática espiritual pode ser problemática, né? Porque a pessoa sai por aí, fica iluminada, recebendo mensagem de Deus, recebendo missão divina. Tinha gente aqui que o que a pessoa queria fazer, não sei qual a energia dela, ela ia fazer uma coisa que eu não lembro o que era. Tinha uma moça aqui que tinha um problema assim. Não sei se ela ia fazer a planta crescer, não lembro o que era. Ela falou, não, eu vou mandar energia aqui, a planta vai crescer, uma coisa assim. Não lembro. Não sei se ela ia consertar o encanamento também. A goteira. A mulher ia consertar a goteira com a energia da mente dela. E não deu certo, é óbvio que não. Então a pessoa fica confusa, sabe? Se a pessoa não tem, pode ser traiçoeiro. Para esse tipo de pessoa, talvez a meditação, fora do contexto religioso, possa ser uma boa. A pessoa fazer a meditação dentro de um contexto de um tratamento psiquiátrico, né? Tratamento psicológico, de terapia tal, sem o contexto religioso, pode ser bom para ela. Porque ela fica só nessa parte, né, de tentar desenvolver, construir uma estrutura mental, né, que consiga lidar com aquele fenômeno da mente dela. Mas, você falou de contexto religioso, mas que se colocar também um contexto religioso dentro dessa meditação, por exemplo, pessoas que fazem canto gregoriano, aquelas coisas todas, assim, você acha que isso aí pode dar certo, pode dar errado. É incerto. A pessoa começar a cair nessa ilusão, né? Porque quando a mente dela tá permeada de ideias religiosas, né? Deus, anjos, fantasmas, diabo, demônio, seres celestiais, né? E essa ideia, o Salvador, a nova vinda de Jesus, sabe? Tem de gente que sai por aí. Isso parece que é um distúrbio psiquiátrico muito comum, né? Mulheres que acham que o filho delas é a segunda vinda de Jesus Cristo. Isso que é extremamente comum. Tem até um nome específico para esse negócio. Não lembro agora. É assim muito comum isso, né? o tibetano não é assim, não tem essa tendência. Sim, 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 sim. E consequentemente, no budismo, nessa tradição budista, você tem muita gente confusa, muito. Né? Quem já frequentou sabe como é que é. É uma coisa que pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Então, uma vez, quando eu morava na Nova Zelândia, a gente conversava, lá tinha um mosteiro Theravada, né? E a gente conversava, puxa vida, eu achei, né, que a Nova Zelândia é um país muito saudável, né? Não vem doido no mosteiro, geralmente no mosteiro vem doido pra caramba. A doida adora mosteiro, o doido vê o mosteiro, é que nem criança vem no McDonald's, uai, mosteiro, alegria. Adoro o mosteiro doido, viu? Doido adora mosteiro. E não vinha doido no nosso mosteiro lá em Auckland, na Nova Zelândia, né? Conversando com outro monge, rapaz, a Nova Zelândia que é uma sociedade saudável, tem muita natureza, né? Tem pouca gente, não tem esse negócio estressante da cidade e tal. Comida natural, ar limpo, deve ser isso. Aí teve uma reunião dos grupos budistas, né, na Nova Zelândia. A gente fez um encontro de monges budistas. Aí começamos a contar a história, como é que é no seu mosteiro? Meu, assim, aí, entendi, porque não vem doido nosso. Eles vão tudo pro budismo tibetano. Quando a moça veio contar da história, como é que é no mosteiro dela, eu falei, putz, eles estão lá, os doidos tudo lá. Eles não vêm para nós porque eles estão indo tudo para lá, né? Então é uma coisa que atrai, né? Atrai muito, porque é interessante, né? É fascinante mesmo. Não sei.
eu nunca estudei isso aí, eu não sei dizer. Não tenho conhecimento. Mas esse aspecto místico é muito fascinante, né? Então, é o tipo de coisa que, se bem aplicado, que nem eu falei, a pessoa tem um professor, a pessoa tem disciplina, ela tem um contexto onde encaixar e tem que ter um know-how. O que vai dar errado? Se eu vou fazer uma prática mística nesse contexto, né? O que vai dar errado? Quando dá errado, o que é que se faz? Né? Se a pessoa faz isso em casa, é muito traiçoeiro. Se a pessoa faz isso dentro de um contexto, há um grupo de praticantes, eles têm experiência com o assunto, eles sabem o que vai dar errado. Quando dá errado, eles sabem o que fazer nesse contexto, né? Então, talvez seja mais saudável. Essa meditação tibetana, assim, dá um pouco de medo aqui. É traiçoeiro, viu? É uma coisa assim que você pode estar sem contexto, sem estrutura, sem disciplina. Eu acho meio traiçoeiro, sim. Mas quando, no caso de ser desenvolvido, assim, eles chegam no nível, você chegou no nível muito alto. Eu estava pensando naquele monte que não importa a guerra do Vietnã. Você pode chegar ao nível assim de não sentir uma pouco queimando, assim, ou de bloquear. Sim. Pode sim. Se você alcançar samadhi profundo, a experiência do corpo desaparece por completo. Você não experiencia, não só o corpo, mas você não experiencia o mundo físico completamente, desaparece completamente. Qualquer espécie de som, sensação, tudo desaparece. Você experiencia somente a mente, né? Desaparece por completo. A experiência do mundo físico desaparece por completo. Isso não. Não. Isso tá longe. Não é iluminação, não. Isso é só uma das coisas que a mente faz. É útil para alcançar a iluminação. É uma ferramenta, né? É algo, talvez, provavelmente necessário para você conseguir alcançar a iluminação. Mas não é iluminação. Você apenas desligou, né? Desligou o seu contato com o mundo físico. E voltou a mente para si mesma. Então, ela tá sempre... A mente de uma pessoa iludida, que nem nós aqui, né? Ela está voltada para fora. A experiência dela é a experiência do corpo. Isso que ela entende como experiência, né? Então você abandona completamente a experiência do corpo e volta para si mesma. Tá? Ela experiencia somente a si mesma. É uma experiência ela volta a se, tipo, larga do mundo material, do mundo físico. Ok? Mas... Peraí, tem uma pessoa perguntando aqui. Tem uma pessoa aqui. Realmente, né? Eu achava assim, porque de repente dentro do Theravada não acredita em determinadas coisas que pode acontecer, né? A nível de ver determinadas coisas. Eu agora entendi, assim, um pouco esse processo, que eu entendo que existe uma preocupação muito grande quando o senhor fala, né, para a pessoa não se apegar, e justamente isso, né, para a gente não ficar porque a gente ainda não tem entendimento praticamente. Então, como que vai ter sabedoria para identificar, né, se aquilo é uma, assim, de repente, a visão, alguma coisa que você está tendo, realmente tem uma, né, de realidade. Porque eu agora estou entendendo mais ou menos até porque quando a pessoa entra em samadhi, né, quando chega no nível mais elevado, né, de consciência, ela pode, como é que se diz? Ela pode identificar, né, sair, ver o que é realidade, o que é simplesmente uma viagem mental. Seria isso, mais ou menos? Sim. Quando você não tem muita experiência com a mente, é difícil distinguir o que é real e o que é apenas criação da mente. É difícil mesmo, né? E é muito. E por incrível que pareça, o que é criação da mente tem muito mais apelo do que o que é real. Aquilo que é criação da mente realmente
absorve a sua atenção por completo. Assim, você fica obcecado com aquilo. Quando a experiência é real, a sua mente não obceca tanto assim. Mas quando é uma experiência falsa, porque eu falei, é exatamente o que você queria ver, sabe? Então agarra você de uma maneira, assim, é difícil você resistir àquilo. Então é meio, muito traiçoeiro isso aí, muito traiçoeiro mesmo. Talvez semana que vem eu faça de novo ela, porque ela realmente não deu nada certo, né? Semana que vem a gente repete. Né? Já no dia, tudo que ela estava comentando, que ele teve morte vietnamita, ela falava na época que isso era uma prática de compaixão. O que você pensa sobre isso? Bom, você tem que ver o coração da pessoa. É difícil, né, de adivinhar qual é a motivação da pessoa. Sofredores, alguma coisa assim. Não, que eu saiba, ele fez com um ato de protesto. Né? Na época, o governo. O Vietnã é um país de maioria budista, mas uma elite católica invadiu, dominou o governo e virou uma ditadura. Então, um grupo pequeno de pessoas católicos estavam governando um país inteiramente budista. Muito tem a ver com os Estados Unidos, que botou aquele grupo ali, aquela história, né? O de sempre. Né? O de sempre. A história padrão. Né? Então, e eles estavam destruindo o budismo, sabe? Era um pessoal meio radical, muito ruim, sinceramente falando, pessoas ruins, pessoas estavam efetivamente destruindo o budismo e perseguindo os budistas, né? E favorecendo a minoria católica, né? Então, vendo isso, né? E uma forma de que ele encontrou de protestar foi fazer isso, né? Então, se ele fez por raiva, uma forma de querer machucar o governo, né? Então, talvez não fosse tão bom assim. Agora, se ele fez assim, não, vou fazer isso com a intenção de ajudar as pessoas, que as pessoas vejam o valor do budismo, né? E consigam ter força para lutar, dar energia para as pessoas lutarem contra. Então, talvez tenha sido, depende, ele tem que saber o que está no coração dele, sabe? Então, só ele pode dizer exatamente, né? Se foi algo de compaixão mesmo ou não, né? Para nós, a gente pode apenas especular. No caso assim, depois de compaixão, isso vai ser real? Sim, sim, se for de compaixão, pode ser. Compaixão é um fenômeno real. Ela se a própria pessoa se auto-incendiar. Sim, a pessoa fez um sacrifício. Seria como qualquer outra situação onde a pessoa se sacrifica pelos outros. Qualquer filme de ação sempre tem isso, né? O herói se mata, se sacrifica para que os outros possam se salvar. Né? É um fenômeno meio né? Não tem nada secreto assim. A pessoa faz um sacrifício, que nem Jesus fez, né? Jesus fez um sacrifício pelos outros, pelas demais pessoas. Pelo menos o ensinamento que é passado é esse, né? Ele sacrificou pelo bem dos outros. Não sei como não, mas que fez que se auto-imolou? Eu acho que no Vietnã foi só um, viu? Eu não lembro de ter sido mais de um, não. No Tibete tiveram vários. eles fazem isso. Que eu saiba, no Tibete tiveram vários. Eu não sei se no Vietnã foi só um ou não. No Tibete tiveram vários, né? A ponto do Dalai Lama ter que proibir a pessoa de fazer isso, porque eles começaram a fazer muito. Ok? Vamos encerrar por aqui, que já está escurecendo, está com cara de para chover também.